Então, hoje eu vou ensinar sobre como nós somos embaixadores do reino de Deus e como ser os melhores embaixadores que podemos ser para o nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, diz em. Eu vou começar com 2 Coríntios 5:20. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Deus está fazendo o apelo dele através de nós. Nós falamos por Cristo quando imploramos: voltem para Deus. Então, a Bíblia realmente diz que nós somos embaixadores de Cristo. Isso significa que nós somos representantes dele. Isso realmente significa que ele escolhe não vir na carne de uma maneira física neste tempo. Ele veio através de Jesus, mas agora, depois que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e derramou o Espírito Santo sobre todos nós, ele escolhe se mover através de nós. Então, nós somos as mãos e os pés dele. E quando você passa a conhecer Jesus, você aprende a como ter um relacionamento com Deus. Você aprende como ter o seu próprio relacionamento íntimo com Deus. O Espírito Santo vive dentro de você, mas há tantas pessoas que estão perdidas neste mundo que ainda não têm o Espírito Santo vivendo dentro delas, que ainda não têm um relacionamento com Deus. E então, a maneira como Deus é apresentado a elas é através de nós. Uau! Quando você para e pensa nisso, isso é poderoso. Isso é chocante. Isso é uma grande responsabilidade. E eu quero dizer, esse é o meu caso. Foi através de outras pessoas que eu passei a conhecer Deus. Através dos meus pais, de outros amigos da minha vida ao longo do caminho. E então, mais do que nunca, eu passei a conhecer Jesus, o amor dele, o coração dele foi através do meu pai espiritual, o profeta Dr. Jordave. E eu acredito que esse é o caso. Eu sei que é o caso para todos vocês. Que Deus usou pessoas. Uma pessoa, pessoas, para mostrar a você o amor dele, para mostrar o coração dele, mostrar o caráter dele. Não que nós precisemos de pessoas o tempo todo para conhecer o amor de Deus, mas ao longo do caminho, seja na sua primeira introdução a Deus, ou seja apenas, sabe, através do seu líder espiritual revelando o amor dele, revelando o caráter dele mais do que você conhecia, revelando os caminhos dele e o reino dele, foi através de pessoas. Amém? Então, nós somos embaixadores e eu quero compartilhar, antes de tudo agora, algo muito importante para você entender para que você possa ser um grande embaixador de Cristo. Nós vamos para Lucas 8:17. Pois não há nada escondido que não venha a ser revelado e nada oculto que não venha a ser conhecido ou trazido para a luz. Eu vou ler isso novamente. Pois não há nada escondido que não venha a ser revelado e nada oculto que não venha a ser conhecido ou trazido para a luz. Quando eu fui apresentada a Jesus da maneira mais profunda, quando eu passei a conhecer o coração dele mais profundamente, o amor dele foi revelado para mim mais do que nunca, foi através de vasos dele, foi através dele se movendo poderosamente através de vasos, como meu pai espiritual, o profeta Jordave. Então, ele como um vaso, eu pude ouvir Deus mais do que nunca através de profecias, através de palavras proféticas ao longo do caminho. Isso abriu meus ouvidos espirituais. Apenas ouvindo ele ensinar e profetizar e falar do amor de Deus. Isso abriu meus olhos espirituais e abriu meus ouvidos espirituais para eu ouvir Deus individualmente por conta própria, como nunca antes. Amém? E então, o vaso, através de quem eu pude experimentar o amor de Deus mais profundamente, também era o vaso que é o mais puro que eu já conheci. A pessoa mais pura que eu já conheci, a pessoa mais parecida com Jesus que eu já conheci. Então, essas coisas caminham juntas. Quanto mais nós somos como Cristo, mais Cristo pode ser visto através de nós. Quanto mais a nossa luz é mais brilhante, e é como não pode ser escondida. Quando você é puro,
Quando você está brilhando tão forte, isso será visto. Jesus vai brilhar através de você. Não importa o que aconteça, não importa o quanto o diabo tente diminuir a sua luz. A luz de Jesus vai atravessar qualquer tipo de escuridão que o diabo tente colocar sobre você através de outras pessoas, através de mentiras de outras pessoas, através de pessoas trazendo escuridão do seu passado e tentando lançar isso sobre você no presente. Essa luz vai continuar atravessando, não importa o quê. Então, quanto mais você é como Jesus, mais brilhante essa luz é. Mais olhos vão ver. Eles não conseguem ignorar isso, eles ficam cegos, aleluia. Então, quanto mais nós somos puros, quanto mais somos honestos diante de Deus, mais a nossa luz brilha e pessoas serão trazidas para o reino. Mas, agora, o outro lado também é verdadeiro. Você não pode fingir como um cristão. Você não pode fingir, porque esse é um princípio, essa é uma lei de que nada pode ficar escondido, a verdade será revelada. Então, quando há impurezas que você está segurando, que você não está. Há partes que você ainda não entregou a Deus, isso está afetando você, está afetando a sua luz. A sua luz não está tão brilhante e as pessoas veem isso. Elas veem as impurezas. E isso afeta o seu testemunho. Isso não faz as pessoas ficarem tão atraídas para ouvir o seu testemunho, para aceitar o seu convite para vir à igreja, para acreditar no que você está dizendo. Mas quando você é honesto diante de Deus, quando você não tem nada a esconder, quando você é puro e foi transformado para ser como Jesus, as pessoas vão ouvir você e vão te escutar. As pessoas vão ver a diferença em você e elas simplesmente vão ver liderança em você. Elas vão querer ser influenciadas por você porque conseguem ver que você tem algo que elas não têm. E elas querem o que você tem. Elas percebem o amor sobrenatural de Deus, que não é como este mundo. Elas realmente conseguem perceber isso. Amém? Então, quando Deus tem um grande chamado para a sua vida, Ele, eventualmente, vai te levantar. E quando Ele te levantar, o diabo não vai ficar feliz com isso. E o diabo vai querer tentar te sacudir, sacudir o seu alicerce. Vai tentar encontrar qualquer brecha para que então ele possa tentar impedir você de se levantar e até te derrubar. Na história de Jó, nós vamos para Jó 1:7. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De andar para lá e para cá na terra e de caminhar por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você considerou meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e justo que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Será que Jó teme a Deus sem motivo? O Senhor não colocou uma proteção ao redor dele e da casa dele e de tudo o que ele tem por todos os lados? O Senhor abençoou o trabalho das mãos dele e as posses dele aumentaram na terra. Mas estenda sua mão e toque em tudo o que ele tem, e ele vai amaldiçoar o Senhor na sua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo o que ele tem está na sua mão, somente contra ele não estenda a sua mão, significando que você não pode tirar a vida dele. Você não pode matá-lo. Mas tudo o que ele tem está na sua mão. Você pode tirar coisas dele. E foi isso que o diabo então fez. Deus permitiu que o diabo testasse Jó. Mas agora veja isso primeiro. Deus levanta Jó com as palavras que ele falou, de maneira semelhante ao Pai falando sobre Jesus quando ele foi batizado.
Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, ele está levantando Jó ao falar a Satanás: Você considerou o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e justo que teme a Deus e se afasta do mal? Então Deus tem orgulho de Jó, Deus tem orgulho de você. Quando você está rendido a ele, quando você está andando em obediência a ele, ele tem orgulho de você. Ele tem orgulho dos seus filhos. Ele quer falar sobre os filhos dele. Ele quer que as pessoas vejam quão grandes são os filhos dele para a glória dele. Ele quer colocar os filhos dele em um lugar de destaque para a glória dele. Quero dizer, em um lugar de liderança, porque eles estão mostrando esse bom exemplo. Então, ele quer que as pessoas vejam. Olhem este exemplo! Todos, olhem! Sigam este exemplo! Então, ele levanta Jó. E a próxima coisa que acontece é que Jó, ou o diabo, fica irritado com esse levantar. E ele começa a acusar. O diabo, Satanás, significa acusador. Satanás é o acusador dos irmãos, então ele imediatamente começa a acusar. Então ele começa a acusar Jó de ser falso. Porque Deus está dizendo que ele é íntegro. Ele é um homem justo. E então o diabo diz: Não. Qualquer pessoa seria da maneira que ele é se o Senhor abençoasse todo mundo da maneira que o Senhor abençoa Jó. Então, ele não tem nada de especial. Ele não é tão incrível, tão puro. Ele não deveria ser um líder que as pessoas podem seguir. Não. Ele até amaldiçoaria o Senhor. É assim que o coração dele é impuro. Ele amaldiçoaria o Senhor se o Senhor tirasse coisas dele. Esse é o acusador dos irmãos, esse é Satanás. É isso que ele faz. Conosco hoje, ele envia esses pensamentos e pessoas nos acusando. E então essas pessoas, algumas pessoas quando querem ser usadas pelo diabo ou permitem ser usadas pelo diabo, elas falam e começam a acusar servos de Deus, acusando a nós, filhos de Deus, com essas falsas acusações. Mas Deus levantou Jó no tempo certo. Deus levantou Jó no tempo certo. Mas veja, quando chega o tempo de Deus de te levantar, o que ele faz é colocar um holofote sobre você. Um holofote. E então ele acende a luz. Todos olhem! Este é um bom exemplo. Esta é uma pessoa de Deus. Sigam o exemplo dela. Isso é o que ele faz para os ministérios dele, para as igrejas dele que são ungidas por Deus. Ele levanta, ele sopra sobre as coisas como na igreja 5F. Ele, Deus, um dia decidiu soprar sobre um vídeo de 59 segundos que eu publiquei. Ele simplesmente um dia decidiu soprar sobre isso. Glória a Deus. E foi assim que começou. Com isso, foi assim que, de repente, surgiu um segmento online e simplesmente continuou aumentando. E então, alguns meses depois disso, Deus simplesmente decidiu derramar a unção que ele não tinha derramado antes. Quando eu comecei a orar por uma mulher que estava oprimida por um demônio, os demônios começaram a se manifestar e Deus a libertou. E então isso continuou aumentando, a libertação e os olhos se abriram e as pessoas precisavam de liberdade e começaram a viajar de longe e de perto para receber liberdade. Glória a Deus! Mas foi como o tempo de Deus. Ele disse: Ok, este é meu ministério, esta é minha igreja. E eu levei a minha igreja naquele tempo, a igreja era muito pequena, apenas alguns de nós, eu, John Tall. Eu levei a minha igreja e a mãe de John Tall também. E ele disse: Eu levei a minha igreja através do fogo. Nós ficamos cada vez menores por 4 anos e meio, passamos por perseguição, passamos por falsas acusações, traições e tudo isso. Eu os levei através do fogo. E é por isso que Deus leva tempo, porque um dia ele vai te levantar. E quando esse levantar vier, vem com um destaque sobre você e vem com o diabo começando a te acusar. Então, vem com Deus permitindo que o diabo te acuse. Como Deus permitiu que o diabo acusasse Jó. Por que Deus permitiu que o diabo acusasse Jó?
Quero dizer, atacar Jó, tirar coisas de Jó. Permitir que essa acusação simplesmente permanecesse ali por um tempo. Por que ele permitiu isso? Para provar algo. Para provar que Jó realmente era puro. Porque foi assim que isso foi provado. Foi provado quando o destaque veio sobre ele, a pressão veio, e agora você podia ver tudo. Você vê Jó nesse estado vulnerável e ele nunca amaldiçoou Deus. Até a esposa dele disse: amaldiçoa Deus logo. Ele está recebendo essa tentação da esposa, mas ele não amaldiçoa Deus. E então Deus usou esse destaque que ele tinha, que incluiu o diabo também colocando um holofote nele. Ele usou isso para provar a si mesmo em Jó. Este realmente é o meu servo. Onde estão agora os seus acusadores? Olhem, eu provei ele completamente. Ninguém pode mentir, ninguém pode dizer nada, ninguém pode mais ser enganado pelas mentiras, porque elas foram provadas falsas através do fogo. Amém? Aleluia. Então, eu sei que se nós não tivéssemos passado por 4 anos e meio daquele fogo, eu mesma, nós não teríamos sido preparados para aquele holofote. E então, quando a pressão veio, como para mim, houve muitas falsas acusações públicas. E foi a coisa mais injusta e injustificada que eu já passei de longe. E quando você está passando por algo injusto, claro, todos nós, como humanos, queremos simplesmente gritar, sabe? Isso está errado, isso não é verdade. E nos defender, sabe? Dizer, essa pessoa é mentirosa, sabe? Mas Deus nos chama para amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, deixar Ele lutar as nossas batalhas por nós, em vez de nos defendermos. E ser paciente nele, e esperar Ele te defender, trazer a vitória para você e te justificar. E não retribuir olho por olho. Mas, sem esse fogo refinador que faz você se tornar mais como Jesus, que traz essa paciência em você, que constrói essa fé em você, confiança em você e pureza de coração para amar seus inimigos. Se você não tem isso, então você vai ir olho por olho. Você vai se defender em vez de deixar Deus te defender. E você vai se desviar de ministrar e focar no seu chamado e, em vez disso, entrar em uma campanha para se defender e se importar tanto com como as pessoas te veem. A sua missão se torna moldar como as pessoas te veem, em vez do ministério de Jesus, levando pessoas a Jesus, edificando pessoas e trazendo cura e liberdade pelo poder de Deus. Amém? Então, e foi isso que aconteceu, sabe? Quando o holofote veio, o diabo não iria simplesmente deixar Deus trazer esse levantar. Ele veio de forma semelhante ao que fez no tempo de Jó, para tentar sacudir o alicerce, para tentar testar, para tentar ver se havia brechas, se havia impurezas. Então, é assim, voltando ao versículo de Lucas 8,17, pois não há nada escondido que não venha a ser revelado e nada oculto que não venha a ser conhecido ou trazido para a luz. Ah, este versículo me traz tanta paz e descanso. É um dos versículos da Bíblia que me traz tanta paz e descanso. Porque, sabe, injustiça e mentiras sendo faladas sobre você ou outras pessoas, não é fácil, sabe? Não é fácil viver nessa injustiça. Quando você não é chamado para se defender, você é chamado para ficar em silêncio. Isso não é fácil.
Pode haver uma tentação de se estressar e se preocupar e ficar com raiva e irritado que dia após dia, semana após semana, até anos passam e as pessoas ainda têm permissão para dizer essas mentiras. E há pessoas acreditando nessas mentiras, certo? Mas por causa desta palavra de Deus, nós podemos descansar. Podemos descansar. Porque sabemos que sabemos que sabemos com todo o nosso coração que mentiras não podem prevalecer. Que Deus vai garantir que a verdade seja revelada. Talvez nem todos vão acreditar na verdade, mas se não acreditarem, quando for o tempo de Deus realmente revelar a verdade, se não acreditarem na verdade, é porque não querem e as pessoas têm livre-arbítrio. É porque tem inveja. É porque tem amargura e ódio no coração. E então, quando você mantém essas coisas no seu coração, isso faz você continuar vivendo na mentira. Quer você veja que é mentira ou simplesmente você não quer aceitar a verdade. Certo? Então, sempre haverá pessoas assim por aí. Mas em termos de vereditos geral, sobre uma pessoa, sobre nós, a verdade será vista. O veredito geral, a maioria, há mais ao nosso favor do que contra nós. Amém? O diabo não pode enganar as pessoas para sempre. Há um prazo de validade nas mentiras dele. Deus sabe como revelar a verdade. Ele é tão magistral. Como ele sabe o que está fazendo, nós não precisamos nos preocupar com isso. E eu mesma, tantas vezes eu fico pensando como Deus vai fazer isso? Como Deus vai? Como Deus vai cumprir esta profecia? Eu costumava pensar isso sobre o que estamos vivendo agora. Eu realmente pensava. Especialmente quando estávamos ficando cada vez menor a cada semana. Mas eu ainda penso isso. Há profecias do meu pai espiritual, profeta Jordave, e algumas delas eu até compartilhei a visão, a grande visão que Deus tem. Até hoje. Há muitas vezes que eu me pergunto até hoje. Eu me pergunto como Deus fará isso. Eu não consigo descobrir. Vai ser uma surpresa maravilhosa. Mas Deus é o mestre, não nós. Ele é um gênio. Ele sabe. Ele sabe como revelar a verdade. E então vimos como ele fez isso com Jó. E isso está em toda a Bíblia. Há tantos exemplos do acusador, o diabo, acusando os servos de Deus, servos ungidos de Deus, e eles vivendo nesse lugar onde parece que o acusador, o diabo, está vencendo. Deus profetizou: você é um servo ungido de Deus. Mas então o diabo vem com suas acusações, ele vem com seus ataques e parece o oposto de um servo ungido de Deus, a vida deles. Como Jó, como José, como Davi. Então a verdade não está realmente sendo vista nesse sentido em termos de eles viverem o que foi profetizado por um tempo. Mas então há um prazo de validade para o acusador testar, sacudir, atacar e lançar as mentiras. Há esse prazo de validade. E então Deus tem o tempo dele, o tempo determinado dele, quando ele revela a verdade. Amém? Gênesis 50, 20. José diz aos irmãos que o lançaram em um poço por causa de inveja, porque ele foi escolhido por Deus. Esta visão, este sonho que Deus deu a ele para o propósito dele, para o chamado dele. Então, Gênesis 50, 20. Vocês pretendiam me prejudicar. Ele diz aos irmãos que o lançaram em um poço e depois o venderam como escravo. Mas Deus pretendia tudo para o bem. Ele me trouxe para esta posição para que eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas.
Então, esse é o nosso Deus. O diabo pretende coisas para o mal, mas Deus é mestre, como ele foi na história de Jó. E então ele usa isso, ele diz: eu posso fazer algo com isso, que vai ser uma grande decepção para o diabo, onde ele vai se arrepender de ter pretendido isso para o mal, porque eu vou usar isso para o bem. Amém? Então, quando José foi, sabe, José, depois que foi lançado no poço, depois que ele foi vendido como escravo, e então, quando ele era um escravo, vemos que há um. Ah, eu vou apenas ler. Gênesis 39:6. José era um jovem muito bonito e bem formado. A esposa de Potifar logo começou a olhar para ele com desejo. Venha e durma comigo, ela exigiu. Mas José recusou. Olhe, e ele disse a ela: meu senhor confia em mim com tudo e com toda a casa dele. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou nada, exceto você, porque você é a esposa dele. Como eu poderia fazer algo tão perverso? Seria um grande pecado contra Deus. Ela continuou pressionando José dia após dia, mas ele se recusou a dormir com ela e evitava ficar perto dela o máximo possível. Um dia, porém, ninguém estava por perto quando ele entrou para fazer o seu trabalho. Ela veio e o segurou pela capa, exigindo: venha, durma comigo. José se soltou, mas deixou a capa na mão dela enquanto corria para fora da casa. Quando ela viu que estava segurando a capa dele e que ele havia fugido, ela chamou seus servos. Logo, todos os homens vieram correndo. Olhem, ela disse, meu marido trouxe este escravo hebreu aqui para nos envergonhar. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, ele correu para fora e escapou, mas deixou a capa dele comigo. Ela manteve a capa com ela até que o marido dela chegou em casa. Então ela contou a ele a história dela. Aquele escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou entrar e brincar comigo. Ela disse, mas quando eu gritei, ele correu para fora deixando a capa dele comigo. Potifar ficou furioso quando ouviu a história da esposa dele sobre como José a havia tratado. Então, ele pegou José e o lançou na prisão, onde os prisioneiros do rei eram mantidos, e ali ele permaneceu. Mas o Senhor estava com José na prisão e mostrou a ele o amor fiel dele. E o Senhor fez José encontrar favor diante do chefe da prisão. E em pouco tempo, o chefe da prisão colocou José no comando de todos os outros prisioneiros e de tudo o que acontecia na prisão. O chefe da prisão não tinha mais preocupações porque José cuidava de tudo. Aleluia! Então ali você vê o acusador dos irmãos trabalhando através de pessoas. Vemos ela inventar uma mentira completa e acusar José com ela. E vemos Deus permitir que a mentira fosse acreditada a ponto de ele ser colocado na prisão. Mas havia um prazo de validade para o tempo dele na prisão, e Deus sabia o que estava fazendo. Deus pretendia isso para o bem. Deus sabia o que ele iria fazer através disso. E isso mostra extremamente o quão mestre Deus é. Exatamente o quão mestre Deus é. Porque podemos confiar nele. Os caminhos dele são tão lindos, tão perfeitos. Esta história é linda. Então, um copeiro de Faraó e um padeiro são lançados na prisão com José, e então Deus dá ao copeiro e ao padeiro sonhos. E Deus faz com que eles fiquem tão perturbados que José então pergunta: o que há de errado? E eles dizem: tivemos esses sonhos e não temos ninguém para interpretá-los. E José diz: eu posso interpretá-los. Então ele os interpreta e acontece exatamente o que ele interpretou. Então, Gênesis 41:37, as sugestões de José foram bem recebidas. Então, na verdade, antes de eu ler isso, deixe-me contar o que aconteceu. Então, havia um copeiro e um padeiro, e José disse que um deles sairia, o outro sairia da prisão e o outro seria morto por Faraó, e foi isso que aconteceu. Então, aquele que saiu da prisão e voltou a trabalhar com Faraó, Faraó uma vez teve esse sonho que o perturbou tanto, e esse homem que estava na prisão com José, ele disse: há alguém que pode interpretar sonhos, porque o que ele interpretou aconteceu. Então, Faraó tira José da prisão para que ele possa interpretar o sonho. Você vê como os caminhos de Deus são incríveis, como Deus criou esse plano incrível. As sugestões de José foram bem recebidas. Gênesis 41:37. Então, José interpretou o sonho, e assim ele interpretou o sonho, e ele deu sugestões. As sugestões de José foram bem recebidas por Faraó e seus oficiais. Então, Faraó perguntou aos seus oficiais: podemos encontrar alguém como este homem, tão obviamente cheio do Espírito de Deus? Podemos encontrar alguém mais como este homem, tão obviamente cheio do Espírito de Deus?
Lembre-se do que eu disse sobre quando você foi passado pelo fogo. E você está aparecendo com Jesus. Isso é inegável. E a sua luz vai brilhar tão forte. Faraó literalmente diz: Este homem é tão obviamente cheio do Espírito de Deus. Óbvio. Aleluia. Então Faraó disse a José: Já que Deus revelou a você o significado dos sonhos, claramente ninguém mais é tão inteligente ou sábio quanto você. Você ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo receberá ordens de você. Somente eu, sentado no trono, terei uma posição mais alta do que você. Então, olhe como Deus revelou a verdade. Ah. Então, ali estava José na prisão, porque essas mentiras foram acreditadas sobre ele. Mas agora, Faraó, que é maior do que Potifar, Faraó o tira da prisão e Deus se move poderosamente através de José e prova a si mesmo. Deus prova que ele está com José. Tanto que Faraó. E Faraó é Faraó. Não é como se ele fosse esse servo nobre de Deus, tão piedoso. Mas até esse rei que está no mundo, esse Faraó, ele consegue ver claramente que o Espírito de Deus, obviamente, está com ele. Então, você nunca mais ouve nada sobre essas acusações de que ele tentou violentar aquela mulher. Você nunca mais ouve falar disso. Você pode perceber que elas foram desmentidas. Aleluia! Aleluia! Agora, Davi, o rei Davi, antes de ser ungido rei, Saul estava tentando matá-lo e enviar exércitos atrás dele. Então ele está escondido em cavernas por muitos anos. E então Davi estava alienado, ele foi rejeitado, foi mal compreendido e era controverso. Então, quando as pessoas pensam em pessoas que são alienadas, rejeitadas, mal compreendidas e controversas, pensem nesses tipos de pessoas. Esses tipos de pessoas no mundo, muitas pessoas não querem se associar com elas. Muitas pessoas não querem ficar ao lado delas, porque elas mesmas têm medo de que, então, elas também sejam alienadas, rejeitadas, mal compreendidas e se tornem controversas. Parece familiar? Nós, como discípulos de Jesus que carregamos a unção dele, passaremos por perseguição, o que realmente se parece com ser alienado, rejeitado, mal compreendido e ser controverso. E então você sabe que vamos enfrentar pessoas olhando para nós de forma estranha, pelo menos no coração delas, olhando para nós com ceticismo. Especialmente nisso, nesse avivamento que está aqui agora, porque as pessoas não estão acostumadas com avivamento, não estão acostumadas com a unção, não estão acostumadas com perseguição. As pessoas precisam de uma renovação, elas precisam fazer um estudo bíblico profundo sobre o tempo de Jesus quando ele passou por perseguição, quando chamaram de falso profeta, herege, de usar poderes demoníacos para expulsar demônios e de ir contra a palavra de Deus. Mas este avivamento é novo, então nós, como a geração de Josué, enfrentaremos o peso maior desse olhar estranho. Nós somos aqueles que entram na terra prometida. Nós somos aqueles que têm que fazer o trabalho difícil, sabe? Aquele tipo de coisa que nunca foi feito antes. Então, aleluia. Então, temos que viver nesse lugar onde as pessoas estão olhando para nós de forma estranha, como teriam olhado para Davi. As pessoas podem pensar coisas tipo: por que há tantas dessas palavras negativas sendo faladas sobre eles? Talvez haja alguma verdade nisso, eu não sei. As pessoas podem pensar isso. As pessoas podem pensar assim, especialmente porque isso é novo e elas precisam ler suas Bíblias e olhar para o que Jesus passou. Aleluia, aleluia. Então, imagine Davi.
Ele estava praticamente sozinho, escondido nas cavernas na maior parte do tempo. Mas era conhecido que ele era ungido. Ele fez tantas coisas grandiosas, dava para ver que Deus estava com ele, derrotando Golias e depois matando milhares. Dizem ele matou muito mais milhares do que Saul matou. Isso era conhecido sobre Davi, mas um dia o diabo vem, como veio a Jó, e Davi tem que viver esse período de falsas acusações, em que as pessoas não corriam para o lado dele e diziam: Isso está errado. Ele é verdadeiramente ungido por Deus. Pare com isso, Saul. Todos nós estamos indo contra você. Você não vê isso por anos. Mas então houve um prazo de validade para esse tempo de teste pelo diabo. Para esse tempo de acusações, fazendo as pessoas vê-lo como alguém alienado, rejeitado, mal compreendido, controverso. Porque você sabe o que acontece em 1 Crônicas 12:18. O que acontece é que milhares sobre milhares, até centenas de milhares, desertam de Saul para Davi, significando que literalmente escolheram deixar Saul, o lado de Saul, e vir para o lado de Davi e lutar com Davi, porque viram que Davi era verdadeiramente ungido por Deus e queriam que a vontade de Deus fosse feita. Queriam que Davi fosse rei. 1 Crônicas 12:18. Então o Espírito veio sobre Amazai, o líder dos 30, e ele disse: Nós somos teus, Davi, estamos do teu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade estejam com você e sucesso para todos os que te ajudam, porque o seu Deus é aquele que te ajuda. Versículo 23. Estes são os números dos guerreiros armados que se juntaram a Davi em Hebrom. Todos eles estavam ansiosos para ver Davi se tornar rei em vez de Saul, exatamente como o Senhor havia prometido. Agora, onde estavam isso? 8 a 10 anos atrás. Foram 8 a 10 anos que Davi não viu isso. Quando ele estava escondido nas cavernas e ninguém corria para o lado dele para ver a justiça ser feita. Mas um dia, no prazo de validade do tempo de teste do diabo e das falsas acusações permanecendo ali, e o prazo venceu. O tempo se esgotou e Deus disse: É hora agora. É tempo de eu abrir os olhos em massa e verem que eu estou com Davi. Ele é o rei ungido. Então, esses são os números dos guerreiros armados. Todos eles estavam ansiosos para ver Davi se tornar rei em vez de Saul, exatamente como havia prometido. Vou ler os versículos 23 a 37, mas não vou ler tudo. Vou apenas resumir para que vocês possam ler depois. Então, da tribo de Judá vieram 6.800 guerreiros, armados com escudos e lanças. Eles vieram do lado de Saul para se juntar a Davi, e então, de outra tribo, Simeão, vieram 7.100 guerreiros valentes que então foram para o lado de Davi. E de outra tribo, 4.600, e então outros, 3.700, e então de outra tribo, 3.000 guerreiros. E esses eram, na verdade, parentes de Saul, da própria tribo dele de Benjamim. Os próprios parentes dele. A maioria dos homens de Benjamim tinham permanecido leal a Saul até aquele tempo. Até o tempo de Deus para revelar a verdade. Aleluia! Aleluia! E então de outra tribo, 20.800 guerreiros valentes, cada um muito respeitado. Essas são pessoas excelentes. E então outra tribo, 18.000 homens, e então 200 líderes, e então 50.000 guerreiros habilidosos de uma tribo diferente. E então de uma tribo diferente, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros que estavam armados. E então de outra tribo, 28.600 guerreiros, e então de outra tribo, 40.000 guerreiros treinados. E então de outra tribo, 120.000 tropas armadas com todo tipo de arma. E então, a partir dessa verdade sendo revelada e as multidões indo para o lado de Deus, entrando na verdade, foi assim que a promessa se cumpriu de Davi se tornar rei. Aleluia! Aleluia! Tá, então, estes são apenas alguns exemplos, mas vocês veem os caminhos de Deus? Vocês veem os caminhos dele de refinamento para fazer você parecer com ele. Para que no tempo perfeito dele, de quando ele te levantar, colocar um destaque sobre você, você esteja puro, as pessoas possam ver a verdade sobre você e as mentiras não possam permanecer.
Aleluia. Aleluia. Então é por isso que Deus tem que levar tempo. É por isso que ele tem que levar tempo refinando você. É por isso que ele teve que levar tempo antes que o avivamento começasse em 2021 com a Igreja 5F. É por isso que ele teve que levar tempo até agora, desde 2021, para a grande visão que eu compartilhei, para que aquelas outras promessas fossem cumpridas. E milhares fazendo parte da nossa igreja aqui em Los Angeles, construindo esse exército de Gideão. E esse exército de Gideão tem que ser puro. Tem que parecer com ele, porque ele vai. Ele vai trazer um levantar novamente. E com esse levantar, vem o diabo. Um grande destaque vem sobre nós. E então o diabo vem e olha, onde está um ponto fraco que eu possa encontrar e amplificar e acusar todo mundo? É isso que o diabo está procurando. Prepare-se. Você está pronto? Não, você está pronto para isso. Não, eu fico muito feliz que vocês estejam animados, mas eu não acho que vocês estão entendendo o que eu estou perguntando. Vocês estão tão acostumados comigo dizendo, vocês estão prontos para receber? Esse não é o tipo de pergunta de vocês estão prontos. Você nem precisa responder em voz alta, eu quero que vocês apenas silenciosamente pergunte, como eu vou perguntar a você. Não responda em voz alta, ok? Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para ser examinado? Você está escondendo alguma coisa? Porque o diabo vê. Diz em Lucas 22:31. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo. Aí está de novo. A mesma pergunta do diabo que ele fez a respeito de Jó. O diabo está pedindo para peneirar você como trigo. Ele disse, mas eu estou orando para que a sua fé não falhe, significando, o diabo pediu por você e eu concedi isso a ele. Eu permiti que ele peneirasse você como trigo. Agora, o que isso significa, peneirar como trigo, significa tipo, ver se há alguma impureza. Deus nos chamou na Igreja 5F, este exército global de avivamento, para tomar domínio nesta terra no corpo de Cristo. Ele nos chamou para tomar domínio. O que isso significa? Ser líderes. Ser líderes neste exército global de avivamento no corpo de Cristo. Deixe-me lembrar vocês da grande visão que eu compartilhei. Se você não viu essa pregação, assista. Obrigada, Capitão da Visão. Esse é o nome do título da pregação. Capitão da Visão. Vá assistir no meu YouTube. Mas eu compartilhei, alguns de vocês se lembram, alguns ainda não ouviram, mas se você lembra, essa não é uma promessa só para mim. Essa grande visão que Deus tem para nós na Igreja 5F para influenciar, para liderar no corpo de Cristo, porque há muitos precisa haver líderes que possam mostrar que deveríamos estar parecendo com o livro de Atos hoje. Nós estamos seguindo a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos. É assim que estamos fazendo a igreja. Tem que haver aqueles que lideram nisso e abrem o caminho. Resumindo o que isso significa, somos chamados para ser líderes. Quero dizer, é mais comum no corpo de Cristo não seguir o exemplo do livro de Atos, não seguir o modelo do ministério quíntuplo, não aceitar e abraçar e dar prioridade ao poder de Deus. O ministério de libertação. Quero dizer, isso é raro. Então precisa haver líderes, igrejas que Deus unge para liderar o caminho, para trazer essa transformação, purificação e reforma para o corpo de Cristo. E é para isso que ele chamou a igreja 5F, para ser uma líder, para tomar domínio. Então, essa promessa enorme, esse chamado enorme, não é só para mim. Assim como não era só para Josué e Caleb entrarem na terra prometida, mas era para todos os israelitas. Nós somos a geração de Josué. Nós somos o exército de Deus, a geração de Josué. E juntos entraremos na terra prometida. Mas é o corpo em todas as suas partes que é a luz do mundo, não eu sozinha. Não eu e alguns líderes aqui.
É todo o exército de Deus que brilha forte, que faz com que lideremos o caminho, que faz as pessoas quererem vir e se juntar ao avivamento, que faz as pessoas quererem vir e fazer parte desta igreja. Todos vocês precisam estar brilhando forte. Todos vocês. Se eu sou como Josué e continuo andando no deserto com todos vocês até que todos vocês estejam prontos, nós vamos entrar na terra prometida juntos. Eu não vou para lá sozinha. Mas vocês veem a maneira do diabo? Os fariseus, eles estavam espionando Jesus, examinando cada pequena coisa que ele fazia, procurando qualquer ponto fraco, procurando qualquer brecha, procurando qualquer impureza. Oh, ele curou alguém no sábado? Achei algo. Eles estavam observando bem de perto, eles estavam indo a cada pequeno ministério que ele fazia. Ah, ele está comendo com pecadores! Achei algo! Eu gostaria que fosse algo melhor que isso. Eles não estavam encontrando pecado algum, mas estavam tentando esticar as coisas, distorcer as coisas. Mas se eles tivessem encontrado pecado, se tivessem encontrado pecado em Jesus, eles teriam divulgado isso. E isso teria impedido muitas pessoas de virem a Jesus, porque você não pode esconder a verdade. É assim conosco. O diabo, eu acho que vocês já estão cientes disso. Se vocês veem as narrativas que as pessoas têm sobre a Igreja 5F sobre mim, nossa, estão tentando todos os tipos de coisa. Isso! E estão distorcendo, exatamente como os fariseus fizeram. Curou no sábado, indo contra a palavra de Deus, comendo com pecadores, usando poderes demoníacos para expulsar demônios, tentando cada pequena narrativa. Então é melhor você acreditar que se houvesse uma impureza na igreja, entre líderes, entre vocês, isso seria exposto. E isso pode realmente afetar o testemunho da nossa igreja. Sabe? Quero dizer, se alguém aqui tratasse alguém mal e essa fosse a impressão dela, o único relacionamento que ela teve com alguém ou algo assim. Essa é a impressão dela de toda a igreja. E então ela começa a contar às pessoas, e então acontece de ela falar com alguém que é um fariseu. Vocês veem? Eu não preciso dizer a vocês o que pode acontecer depois, certo? E isso pode fazer muitas pessoas ficarem céticas quando foi apenas uma pessoa. Ou até essa pessoa conta para a família dela, talvez ela nem fale com o fariseu, ela não conte para muitas pessoas, mas ela conta para a família. A família dela não quer mais vir à igreja. Agora, essa é a percepção deles sobre a igreja. Agora, nenhuma igreja é perfeita. E pode haver pessoas com intenções erradas, lobos em toda a igreja, sabe? Isso não é a maioria. O diabo pode enviar pessoas às vezes para uma igreja porque ele está tão irritado e ele não pode. O diabo não pode fazer nada. Amém? Louvado seja Deus. Mas sabe, nós temos portas abertas aqui. Qualquer pessoa pode vir, desde que não estejam perturbando a paz e impedindo as pessoas de receber. São bem-vindas. Todos são bem-vindos. Queremos que todos venham para ter um encontro com Jesus. Nós somos chamados para os perdidos, para os pecadores, para alcançar os pecadores, aqueles que estão nas trevas. Amém? Mas a graça de Deus nos cobre quando, sabe, há uma pequena quantidade de pessoas que vêm com más intenções e fazem coisas erradas de alguma maneira, e ele lidera com sabedoria, como vocês já viram antes aqui. Deus me guiou com sabedoria como uma pastora para proteger as ovelhas e tomar as medidas necessárias para proteger as ovelhas, amém? Então a graça de Deus nos cobre, mas a graça de Deus não pode nos cobrir quando as pessoas da igreja, de maneira geral, os discípulos,
estão com portas abertas. Porque a graça de Deus te cobre quando você está na vontade dele. Não somos chamados à perfeição, mas quando você comete um erro, você precisa imediatamente se arrepender e então você continua permanecendo na vontade de Deus. Você não está se desviando da vontade de Deus, você está voltando ao caminho antes mesmo de sair, antes mesmo de cair fora da vontade de Deus. Faz sentido? Então você permanece na graça dele, então não é que você é chamado à perfeição. Um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente. Você não é chamado à perfeição, mas é chamado a viver em obediência a Deus, a fazer o seu melhor, a viver rendido a Deus e a levar a sua obediência a Deus e pureza da sua vida muito a sério. O mais sério de tudo. E então, quando os discípulos estão fazendo isso, quando todos vocês estão fazendo isso, quando todos vocês estão fazendo o seu melhor para viver uma vida rendida e pura diante de Deus, a graça de Deus cobre tudo. Sabe? Não precisamos nos preocupar com o diabo. Oh, ele encontrou alguém que tinha intenções erradas e agora essa pessoa está espalhando uma acusação falsa sobre a igreja e tudo mais. Não precisamos nos preocupar com essas mentiras prevalecerem, porque Deus revela a verdade. Mas este é um princípio de que coisas escondidas serão reveladas. Então, se as pessoas estão vivendo em impureza, isso será revelado. Quando estamos vivendo em pureza, Deus garante que isso seja revelado. Mas se você está vivendo em impureza, isso será revelado. Deus não mente por nós. Então, temos uma grande responsabilidade de viver vidas limpas e puras diante de Deus. E vocês precisam entender a igreja da qual fazem parte. Se você está plantado nesta igreja, você é chamado para ser um líder. Talvez você não se veja dessa maneira, talvez você apenas olhe para mim e pense que eu sou uma líder. Mas você é um líder. Assim como Pedro e os discípulos, antes mesmo de começarem a ministrar, o diabo já estava peneirando eles como trigo. Eles eram embaixadores, representantes de Jesus. Amém? Então, Deus vê. Ele vê quando estamos prontos. E então ele traz o levantar. Ele traz o destaque. Ele sabe que quando o destaque vier, não haverá nada impuro que o diabo possa encontrar. Amém? Então, o que Deus está dizendo agora é que Ele quer que todos vocês entendam a responsabilidade que vocês têm. Não está sobre mim. Está sobre todos nós. Porque somos uma igreja, somos um exército. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, isso deve motivar vocês a viverem em pureza diante de Deus, mantendo cada porta fechada para o diabo. É o seu amor por Deus. Que você queira tocar o coração dele e agradá-lo sempre. Deixe isso estar no seu coração todos os dias. Renove a sua mente. Eu quero agradar a Deus hoje. Ele é o meu amor, o meu primeiro amor, o amor da minha vida. Ele vem primeiro. E eu quero agradá-lo hoje. Eu não quero decepcioná-lo hoje. Eu quero agradá-lo hoje. Quando você renova sua mente com essa intenção todos os dias, você receberá a graça de Deus para te ajudar em cada situação, para te ajudar a rejeitar o diabo em cada situação. Você vai! A graça de Deus é suficiente. O Espírito Santo vive em você. Você está em uma igreja onde a unção de Deus está fluindo sobre você. Você tem tudo o que precisa. Você pode viver em obediência a Deus. Você pode viver de forma pura e limpa todos os dias. Você pode fazer isso.
Mas você precisa acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso e precisa tomar a decisão. Essa é a questão. Você precisa tomar a decisão. Você precisa tomar a decisão de amar a Deus todos os dias. A linguagem de amor de Deus é obediência. Você acorda de manhã, eu vou amar Deus hoje. Então isso significa que eu vou obedecê-lo. Eu vou permanecer na vontade dele, eu vou manter cada porta fechada, eu vou viver em pureza diante dele. Mas também, seus olhos precisam se abrir para a responsabilidade que você tem. Porque quando você entende o seu chamado, essa é uma das maneiras que o amor de Deus é revelado ainda mais para você. Como, uau, Deus, o Senhor me chamaria para algo assim? O Senhor me escolheria? Uau, o Senhor deve ter mais orgulho de mim do que eu percebia. O Senhor deve me aceitar mais do que eu percebia. O Senhor deve achar que eu sou capaz mais do que eu percebia. Sabe? Saber que você foi escolhido e chamado é uma grande maneira de Deus revelar o amor dele para você quando você vive nessa revelação. Então é importante você manter isso na sua mente. O grande chamado que você tem de ser um líder neste avivamento global, como um guerreiro de Deus e do exército do avivamento dele. Você precisa manter isso na frente da sua mente. Isso ajuda você a conhecer mais o amor de Deus por você, o que ajuda você a ter mais temor de Deus. Isso é o que é necessário, o temor de Deus. Deus confiou isso a mim. Eu levo isso muito a sério. Eu preciso ser intencional, muito intencional para viver de forma pura e justa diante de Deus. Eu preciso levar isso muito a sério, a coisa mais séria do mundo para mim. Temor de Deus, viva nesse temor de Deus. Amém? Aleluia. Filipenses 2,14. Façam tudo sem reclamar e sem discutir, para que ninguém possa criticar vocês. Vivam vidas limpas e inocentes como filhos de Deus, brilhando como luzes fortes em um mundo cheio de pessoas perversas e corrompidas. Vamos ler isso novamente. Este é um versículo importante, amém? Destaque isso. Façam tudo sem reclamar e sem discutir para que ninguém possa criticar vocês. Vivam vidas limpas e inocentes como filhos de Deus, brilhando como luzes fortes em um mundo cheio de pessoas perversas e corrompidas. A Bíblia diz que vocês os conhecerão pelos frutos. Então, a maneira como este avivamento vai se expandir, como esta igreja vai crescer, como muitas pessoas entrarão no reino, é por nós, coletivamente, brilharmos nossas luzes tão fortes e vivermos limpos e puros diante de Deus. As pessoas então não poderão nos criticar. Em vez disso, poderão ver Deus em nós e ver liderança em nós que elas desejarão seguir. Esse exemplo, que desejarão vir e se juntar a este avivamento. Amém? Efésios 4:1. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo fala aos seus discípulos: Eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. E eu compartilho isso com vocês também hoje. Com meus filhos espirituais, discípulos aqui na Igreja 5F, eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com humildade, com paciência, mansidão, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? É tempo de seus olhos se abrirem mais para ver qual é o seu chamado. Vocês não são espectadores, vocês não estão aqui apenas me assistindo. Vocês não estão aqui para me assistir. Vocês não estão aqui para me assistir liderar. Vocês estão aqui para ser líderes comigo da sua própria maneira, no seu próprio chamado. Vocês são chamados para brilhar ao meu lado, comigo. Somos chamados para ser uma igreja.
não um ministério só meu. Deus não me chamou para ter apenas alguns seguidores online, mas Ele me chamou para ser uma líder da Igreja 5F. Ele me chamou para ser como Josué e estar junto com o meu exército, com os meus guerreiros. E fazemos isso juntos. Provamos que o diabo está errado juntos. Brilhamos por Jesus juntos. Aleluia. Aleluia. Este é o caminho. Este é o caminho para a vitória. Este é o caminho para o crescimento. Este é o caminho para ver milhões de almas entrarem no reino que ainda não entraram no reino de Deus. Serem libertas, terem um encontro com o amor de Deus e fazerem parte deste exército de avivamento como vocês são. Este é o caminho para fazermos isso juntos, para vivermos de maneira digna do chamado que nos foi dado juntos. Amém? Digam, eu sou um líder. Sim, as crianças pertencem ao reino. Uma criança acabou de dizer, eu sou um líder. Isso é muito profético porque precisamos seguir o exemplo das crianças. Normalmente é assim. Sempre que você está indo pelo caminho errado, é que você precisa seguir o exemplo de uma criança. Pare de complicar demais as coisas. Simplifique, humilhe-se. Seja ensinável, seja puro. Amém? Aleluia. Digam, eu sou um líder. Deixe isso entrar no seu coração. Eu sou chamado para ser um líder. Eu aceito esse chamado. Deus me ajude a ser digno desse chamado, a viver de maneira digna do chamado que eu recebi. Amém.